Olá pessoal, boa noite. Estamos hoje mais uma vez com o nosso podcast Pode Mais com Marlon Vivas. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu, por favor, ative o sininho aí. Pode Mais com Marlon Vivas. Hoje a gente está com uma convidada muito especial nessa noite. Quero agradecer a você que está conosco aqui. A convidada hoje, que você vai conhecer, já impactou mais de 5.000 mulheres. A gente está falando sobre empoderamento. Então, mas antes, faz um favor para mim. Se inscreve aí no nosso canal, Pode Mais com Marlon Vivas, e também me segue lá no meu perfil do Instagram, @marlon.vivas. Então hoje vocês vão conhecer aqui. Ela é carioca, nascida em Itaboraí, especificamente no bairro de Cabuçu. Uma jovem de 35 anos, filha da Margarida Silva e do Luiz Carlos Babu. Casada há 14 anos com o William, ela é mãe também da Maria Eduarda, de 11 anos, a idade da minha filha, que recentemente completou 11 anos. Hoje moradora de Rio Bonito, ativista da causa da mulher, na questão do que ela pode chegar onde quiser. A mulher pode chegar onde quiser, só precisa fazer as dicas aqui que a minha amiga vai falar. Mas, sobretudo, que eu achei muito interessante que ela colocou aqui, sem desfazer do papel do homem nesse cenário, tá? A mulher pode muito, sem desfazer do papel do homem nesse cenário, né, através dos seus méritos. Idealizadora do projeto social Mulheres Vencedoras, com o objetivo de levar empreendedorismo, capacitação às mulheres de bairro. Ela acredita na independência financeira da mulher e fará com que essa mulher tenha uma identidade, que ela possa se libertar de prisões e levá-la a resultados extraordinários. Essa grande empreendedora, essa mulher que acredita do empreendedorismo porque tem como convicção algo que ela mesma conseguiu resgatar para a própria vida, é a nossa querida Fabiana Babu. Tenho certeza que você que nos assiste agora bateu o palmo, que você vai conhecer uma mulher encantadora. Fabiana, dá um salve aí para o pessoal que te assiste. Primeiro dizer que é um prazer tê-la aqui conosco. A gente teve a oportunidade de se conhecer muito recentemente, mas a sua história me motivou a trazê-la tão logo para o nosso programa, para as pessoas terem a oportunidade de conhecer e saber dessa mulher maravilhosa que consegue impactar tantas mulheres e que tem uma história tão bacana. Eu acho que isso deve ser dividido e compartilhado com as pessoas. Então, dá um alô aqui para quem nos assiste nesse momento, antes de eu iniciar as nossas perguntas aqui, porque tem muita coisa legal para você falar. Boa noite, Marlon, boa noite a todos. Eu olho para onde, Marlon? Aqui você fala direto para a galera. Boa noite aos ouvintes, a galera que acompanha o Marlon. É uma honra, muito obrigado pelo convite. A gente se conheceu muito rápido, mas eu costumo dizer, Marlon, que existe uma frase que muitos mentores e palestrantes dizem, que você precisa estar em todos os lugares para ser lembrado. Eu não preciso estar em todos os lugares, mas a minha chamada, o meu propósito é para ser inesquecível na vida das mulheres aonde eu passo. Então, a minha vida é um propósito e uma chamada, e o meu trabalho também é uma chamada. Então, hoje eu não faço treinamentos e faço mentoria, eu mudo a história das pessoas e provo isso com os meus resultados. Então, assim, é um prazer, uma honra estar aqui. Guapimirim, primeira vez pisando nesse solo, sendo muito bem recebida, amigo, por você, fui muito bem acolhida aqui. Obrigado pelo convite. E vai ser um bate-papo muito bacana, tenho certeza disso. Fabiana, a gente que agradece. Eu tenho certeza que você vai trazer experiências aqui maravilhosas, que vai contribuir, já vai fazer uma mentoria aqui, mas já vai contribuir muito para a vida de algumas mulheres que estarão nos assistindo. Sim, com certeza. E assim, sem mais delongas, eu vou iniciar uma pergunta, Fabiana, porque assim, a sua história é muito interessante, tem muita coisa bacana, né? Então eu vou iniciar exatamente por aquilo que me chamou muito a atenção. Fabiana, conta um pouco pra gente como foi o início da sua jornada, desde a época de camelô, você que foi camelô, até se tornar uma mentora para mulheres. Fala um pouquinho pra gente como que se deu esse processo. Então, Marlon, eu costumo dizer que ser um empresário e ser um empresário empreendedor é diferente, né? Porque o empreendedor, ele cria um produto que é a solução para a vida de alguém, para a vida do seu cliente. Ele só não pensa só no financeiro. E antes de ser camelô, eu fui empresária, mas eu não sabia que o meu produto precisava ser um resultado na vida das pessoas e não construir uma jornada tão bacana, né? Eu foquei só no dinheiro e focava só
em coisas materiais. É um resultado bacana, é um resultado financeiro, mas uma jornada de capacitação, de aprendizado, as ruas que me deram. Então, assim, eu tive uma queda financeira muito grande durante o ano de 2011 a 2012. E eu era empresária no ramo da cesta básica, junto com meu esposo. E aí eu me vi no Jó, você perder tudo, você recomeçar a sua vida do zero. E só o que tinha era R$50, né? Toda vez que eu conto essa história, eu lembro daquela música, toma aqui os R$50. E eu costumo falar de empoderamento feminino sempre com a presença fundamental do homem na minha vida, que é o meu esposo. E não é essa a minha bandeira, de levantar sobre a importância do empoderamento feminino e ganhar os seus méritos e suas conquistas, tirando o homem de cena. Não é esse o meu papel. E nesse período, essa na perda... Na verdade, o homem ele é um complemento, ali, é um parceiro que ajuda. E nesse período, Marlon, com essa perda toda, a gente sofreu um assalto onde o delegado nos relatou que quem nos assaltou era alguém próximo, que convivia com a gente dentro de casa. E nesse período, meu esposo teve uma depressão muito forte. Eu sempre fui uma ajudadora ali, trabalhando com ele, junto com ele, no administrativo e tudo, mas eu ainda não tinha na veia, sabe, o empreendedorismo. E naquele momento onde tudo zerou, a saúde não estava bem, nada ia bem, me restava só uma quantia de R$50 mesmo, e o meu recomeço no estado do Rio de Janeiro, que nessa época a gente morava em outro estado. Então, esse é o retorno da Fabiana ao estado do Rio de Janeiro e o recomeço da minha vida, e que mudou a minha vida por completo quando eu conheci as ruas, né? Virei camelô. Então, quando eu cheguei na rua, eu já sabia que eu não ia ficar só camelô, que eu já tinha uma mente de crescer, mas eu precisava construir uma jornada, né? Então, a minha chegada às ruas foi muito engraçado, porque eu fiquei fazendo uma análise de todos os vendedores e camelôs na rua. E eu fui começar a vida de camelô no Alcântara, São Gonçalo, que é disputadíssimo, os camelôs ali. E eu tracei uma meta, né? Eu não queria ser uma vendedora como qualquer outra. Primeiro que eu já cheguei chegando... né? Só para entender, desculpa, mas você me trouxe uma curiosidade. Você falou que você tinha R$50? R$50 para investir e começar a minha vida, recomeçar a minha vida no estado do Rio de Janeiro. E aí o meu esposo teve a ideia da gente ir para a rua, vamos vender alguma coisa. E eu cheguei na rua em Alcântara, conversei com alguns camelô e... Você tem quanto no bolso? Eu tenho R$50. Mas você é jovem, bonita, eu não acho que você não vai ter coragem de enfrentar a rua, não. Menina, a rua é um desafio diário, é sol, é frio, é vento, é poeira, é preconceito. Você está preparado para isso? Eu falei, eu não sei se eu estou preparada, mas que eu sei que tem um propósito para mim estar aqui nessa rua. Depois de tudo que eu vivi, eu preciso aprender algo. Eu sei que as ruas vai me dar um ensinamento que eu vou levar para a vida toda. E aí cheguei no depósito, foi muito engraçado, que fui comprar água. E aí que eu pensei, eu vou botar essa água onde? R$50, como que eu vou comprar? Isopor, gelo, tem uma preparação toda. E aí o dono do depósito me ofereceu um isopor de segunda mão e tal. Comprei o material, sentei na rua e fiquei analisando, né, fazendo o estudo aquele ambiente ali, e percebi que os camelôs vendiam os seus produtos de uma maneira não tão bacana, sabe? Não valorizando o seu cliente. E ali nasceu já do empreendedorismo, que eu precisava ter um produto que eu ia suprir a necessidade do meu cliente, a sede dele, mas eu precisava ter algum diferencial. Então, eu já botei uma toalhinha ali, eu já não vendia água com aquela água, a garrafa molhada, o isopor, eu adesivei ele todo, sempre maquiada, muito simpática, atendendo todo mundo. E aí nasceu o meu grito de guerra nas ruas, que está no livro, está onde eu vou.
E aí eu vi o pessoal não tão animado, Marlon, vendendo água e coca, as coisas na rua, né? Aquela coisa que eles dizem, água, até hoje você vai num lugar, você percebe, né? Água, água, é como se você fosse obrigado a comprar aquela água, mesmo com sede, mas... E eu falei, olha, eu preciso de um ser diferente aqui. Não sei qual o propósito, mas eu preciso. Como eu comecei e não tinha outro material, porque só os R$ 50, eu comprei só o gelo, né, Marlon? Um fardo de água e para começar. E aí eu observei que tinha um senhor, que ele tinha a minha concorrência, e ele tinha variedade, ele tinha coca, guaracraque, ele tinha tudo. Eu falo isso, Marlon, em todas as minhas palestras hoje, está no livro, está em tudo, porque você ser um grande empreendedor, um grande empresário, não está no produto que você vende. O seu produto é você. Se você não fizer nada com excelência e da melhor forma, você não vai vender nada. Pode vender bala, pode vender água. Se você não fizer nada com excelência e dar o seu melhor, você não vai conseguir chegar onde você precisa chegar. E aí eu vi esse senhor com essa concorrência de coca, água, guaracraque, mas um senhor já muito antigo nas ruas, meio desanimado. E eu falei para ele, já fiz a minha primeira parceria na rua e o meu primeiro diálogo ali com o camelô. Amigo, olha, contei minha história a ele, falei, eu preciso ter opção para gritar aqui, porque o meu grito água, água, tem um monte de gente com água, e eu preciso de um outro produto para que eu tenha algum diferencial para chamar atenção aqui. Eu posso divulgar o seu produto e na venda dele, ou se eu não quiser me dar nada, tudo bem, mas toda a água vai ser minha, a coca e o guaracraque vai ser do senhor, tudo bem? Ele, tudo bem. E aí nasceu o grito de guerra da Fabiana ali nas ruas de Alcântara, que até hoje se chegar lá você fala, conhece Fabiana, Babo? Não. Conhece? Craque, 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 coca, 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 água, 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 craque, craque, craque. Todo mundo conhece. Eu gritei, gritava ali nas ruas, e ecoava o grito, os ônibus paravam do outro lado, eles escutavam craque, 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 coca, coca, a menina da água. E a minha água se tornou uma água que os meus clientes falavam, sei lá, sua água é diferente porque você vem com a água de esperança, você tem um sorriso no olhar sempre, eu não vejo você reclamar de nada. E foram ali 1 ano nas ruas, e a minha primeira capacitação foi paga vendendo água, guaracraque e coca. Eu paguei a minha primeira capacitação, meu primeiro treinamento, e ali nasceu a minha carreira como palestrante e mentora. Que eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a conversar com as pessoas na rua, eu comecei a dizer para elas, dá sim, dá para fazer, dá para a gente vencer, dá para a gente conquistar. Eu estou aqui, mas isso aqui não me diminui, eu sei da minha capacidade, eu sei aonde eu posso chegar, eu sou muito mais do que isso aqui, é só um momento. E foram 1 ano ali, Marlon, e aí rolou uma oportunidade, né, desse diferencial nas ruas, de água, água, craque, coca, coca, e chamou muita atenção das pessoas na rua. E aí, um certo dia, no meu ponto ali de venda, uma menina me abordou e falou assim, eu sou jornalista do jornal de São Gonçalo, eu observei, você é diferente. Não, sempre maquiada. Sempre maquiada. Sempre com um grito diferente. Sempre com um grito diferente. E sempre abordando a gente de uma maneira diferente. Você é diferente. Eu tenho certeza que você tem uma história. E aí ela me fez o convite para participar de uma matéria, onde eu contei minha história toda, ela tirou uma foto e aí ganhei uma oportunidade de trabalho, né? Mas sempre com a veia do empreendedorismo pulsando. E mudei de município, saí de São Gonçalo, fui para Itaboraí, voltei para o meu município que eu sou natural de Itaboraí, voltei para lá com uma oportunidade de emprego. Eu, meu esposo, as coisas foram melhorando. Assim que eu tive uma oportunidade de empreender novamente, eu abri a minha loja, WMF
Mundo dos 25, era uma loja popular. Na época ninguém tinha pensado. Depois nasceu 20, a loja do 20, a loja não sei do quê. E eu fiquei com essa loja um bom tempo, né? Mas, Fabiana, assim, antes de você falar um pouco dessa loja, eu imagino que, inclusive, o nosso ouvinte, nosso telespectador, ele deve estar curioso, porque eu imagino que como essa pessoa que no início, não por mal, mas ali poderia ter te desmotivado, falando, você está preparada para as ruas? O desafio deve ter sido muito grande. Você ainda é jovem, você era mais jovem, você ainda é uma mulher bonita, certamente. Não estou dizendo que hoje não está bonita, continua bonita, mas devia ser ainda mais bonita. Então a gente sabe que a gente vive num mundo onde tem muito assédio. Eu conheço um pouco da região que você falou, é um movimento absurdo. Aquilo ali, como diz o outro, é o fervo, né? Então, assim, é gente pra caramba. E eu queria entender um pouco como foi esse desafio, como foi esse período dessa jornada, como foi para superar esse período todo ali. Queria que você falasse um pouco desse momento ali que você viveu. Você me contou do grito de guerra, como foram, mas esse período, as experiências ali, como é que foi passar por esse período? Olha, eu tenho marcas, né, Marlon? Eu costumo dizer, posso? Claro. Eu costumo dizer que eu levo marcas da minha história. Então, essa aqui são dos meus processos na rua. Essa aqui foi a primeira briga minha de camelô na rua, de canivete. Sério? Para manter o meu ponto. Mas por quê? Com o camelô? Que acontece? As ruas, existem regras, Marlon. Não é que eu cheguei assim, não respeitando o espaço de certo alguém, mas eu cheguei causando uma preocupação nesse trabalho diferente, né? De pessoas antigas na rua de perder cliente, da pessoa deixar de comprar com certo camelô para comprar comigo. Então, isso causou um tipo de ciúme, um transtorno, isso bem no início, tá? Uns 2, 3 meses depois, graças a Deus, eu conquistei todos eles, são os meus amigos. E hoje eu tenho, né, o título de representante dos camelôs. Fala nisso, Cirlei, forte abraço. Nosso amigo querido, Cirlei, beijo, Cirlei. E Dona Tânia, nossa chefe lá, comanda lá, são os empresários das ruas, né, que a gente costuma dizer. Então, assim, esses 3 primeiros meses foi bem desafiador, porque eu era um novo ali, era uma menina nova, bonita, fazendo algo que não é do cotidiano de um camelô. Aí que eu falo nas minhas palestras, esse rótulo, eu odeio rótulo. Eu não gosto de rótulos. E aí as pessoas taxam o camelô e ele próprio se autotitula a ter que ser, sabe, com a cara cansada, tem que estar sujo, não tem que estar. Você tem que estar dando o seu melhor. Então, assim, eu cheguei. Então, eu de início, eu não entendi que eu precisava se encaixar, não que era na caixinha deles, se encaixar no grupinho. Você foi lá e quebrou a regra, né? Chegou maquiada. Maquiada, aquela coisa. Então, eu precisei respeitar o tempo deles. Respeitar até onde eu tinha que ir. Então, até eu me encaixar nesse mundo, foi 3 meses muito difíceis. E aí tentaram te tirar. Então, o que acontece? Isso daí foi, assim, agressão física, pelo que a gente percebe. Vocês sofreram agressões, mas você se manteve ali firme, não teve... O que acontece? Eu tinha um certo ponto. E perto do meu ponto era o ponto de ônibus também, as paradas do ônibus. Então, eu tinha que se limitar somente no meu ponto. E esse negócio de guaracraque, coca, água, quando eu vi, eu já atravessei a rua e fui pro outro lado, que era do amiguinho, né? Então, aí ele veio, falou que eu não podia e tal, falou agressivo, e a rua construiu essa Fabiana de hoje, de posicionamento para resolver certas coisas, não de brigar, mas de ter posição, com respeito com ninguém, mas foi o meu primeiro contato do que eu precisava me posicionar com certas coisas. E aí ele veio, me bateu, ainda não tô, né? A gente não está ainda nesse grau todo de dar a segunda face, né? E aí foi uma situação bem, assim, delicada, chata, mas depois se resolveu, virou um grande amigo. Que bom. Né? Tive a honra e o prazer depois de cuidar da mulher dele,
depois eu fui entender o que Deus tem na minha vida, depois reencontramos, eu já estava mentora, já tinha construído a minha história, cuidei da mulher dele, pude cuidar um pouco dele também. Então, assim, é muita história. A rua, você vê as pessoas na rua vendendo certa coisa, você não sabe que por trás... Não tem noção do que está por detrás. Tem noção, né? Como era minha. Eu estava ali na rua, meu marido depressivo, eu com uma filha pequena, recém-nascido, sabe, bebê, e a cabeça, a pressão da sociedade, porque eu já tinha uma história antes, como assim, de empresário, agora está na rua, que falta de responsabilidade, porque essa cobrança que a mulher tem, sabe, Marlon, o tempo todo, né, das pessoas, eu não vou romantizar nunca o empreendedorismo, porque nunca vai ser fácil, mas assim, o que mais desafiador é você, sabe, tá o tempo todo tendo que ser e dar conta de tudo. Eu costumo dizer que você não é obrigada a dar conta, se não der, tudo bem, é sobre isso. Mas esse período onde estava construindo essa jornada, eu tive que lidar com essa pressão da sociedade, a pressão de aprender a lidar com as ruas, e eu aprendi muita coisa, sabe, Marlon? Então, assim, só uma aspasinha. Você, mulher que nos assiste nesse momento, olha a vida da Fabiana. Vão haver preconceitos, vão haver assédios, eu imagino. Muito. Vai haver até violência, como aconteceu no caso da nossa amiga. Mas a gente precisa ser firme. Talvez você, mulher, que esteja passando por algum momento de dúvida, de saber buscar um caminho, qual seguir, por conta das dificuldades aqui em Guapimirim, o índice de desemprego é absurdo. O desemprego para a mulher aqui é absurdo e existe muita relação monoparental aqui, muita mulher que cuida dos filhos sem a presença do marido. Então eu imagino que essa seja uma mulher que viva com muita dificuldade, com muitas dúvidas, muitas vezes talvez até pensando em desistir. Então está aqui um grande exemplo a ser seguido, ela está falando de experiências aqui, para que seja firme, para sobretudo acredito eu que você deva pensar assim, porque já me faz pensar, se você acredita em algo, você precisa tocar até o final, persistir, lutar e se posicionar quando for preciso. Lógico, não vai sair por aí sentando pau na turma, mas tem que se posicionar, tem que estar firme para os momentos aí que são necessários, porque é só assim que vai se tornar uma Fabiana Babu aí na vida. Persistir, insistir e não desistir. Fabiana, explica pra gente como funciona a Mulheres Vencedoras e qual foi o impacto na vida de mais de 5.000 mulheres que aplicaram este método. Explica pra gente um pouquinho sobre esse Mulheres Vencedoras. O que é isso, Fabiana? Então, Marlon, o Mulheres Vencedoras é um projeto social voltado para mulheres especificamente de comunidades e bairros. São mulheres que são empreendedoras, principalmente as que não são empreendedoras, porque o empreendedorismo não é uma opção. Eu levo o empreendedorismo como uma segunda chance, ou a primeira dessa mulher a ela ser independente, ela criar a sua vida saudável financeira. E o Mulheres Vencedoras nasceu através dessa jornada da Fabiana, né? Essa caminhada minha de resultados, não para provar que eu sou capaz, mas resultados para que as coisas sejam, sabe, construídas da maneira correta, né? Então, Mulheres Vencedoras nasceu para que a gente leve para essa mulher que você falou aí, que muitas das vezes cria seus filhos sozinho, essa mulher que sofre agressão, seja qual for a mulher, que ela venha entender que ela pode, sim, dá para ela, sim, que o empreendedorismo é desafiador, mas eu chego dentro do bairro contando para elas que há uma esperança, sabe? Então, o Mulheres Vencedoras é um projeto social onde eu levo a capacitação, toda a minha formação que eu tenho hoje com atendimento na sala comercial, eu levo, né, para essas mulheres especificamente a capacitação, a feira de empreendedores, o treinamento, o acolhimento. Sabe o que eu acho muito legal, Fabiana? Tá muito em voga a questão do coach, né? Eu vejo muito coach, mas assim, eu tenho me perdoem os coaches que eu vou falar, mas eu realmente tenho um sentimento do seguinte:
tem pessoas que fazem coach, mas nas suas vidas não têm o mesmo sucesso, não passaram por determinadas coisas e estão ali fazendo um trabalho de coach. O que você faz, a sua mentoria, ela está muito bem justificada a partir do seu exemplo. Aquilo que você constituiu para a sua vida, aquilo que você construiu, a maneira que você se portou em determinados momentos. Então, acho que esse é o modelo de coach que as pessoas devem seguir, porque é um resultado que deu certo, né? Eu conheço, e não quero entrar no mérito, mas tem pessoas que não teve um certo sucesso numa determinada área e faz coach daquela área. Então, assim, eu acho complicado. Sim, agora, você não. Você realmente, o que você disser, há de ser seguido, porque você é alguém que se experimentou, se lançou, apostou e deu certo. Então, acho muito bacana essa mentoria. Então, a minha preocupação, Marlon, quando eu entrei nesse mundo de mentoria, de palestras, eu até entrei na época onde o coach estava bombando e tal, e um dos primeiros treinamentos que eu tive de capacitação enorme, grande, eu tive uma grande decepção nesse sentido, que o treinador, o coach do momento que estava bombando naquele momento, que eu fui coaching dele, depois eu descobri que os resultados dele não era bem aquele, que não tinha vivido certa coisa. Me causou até uma frustração, né? Se eu realmente era isso que eu queria. Então, eu sempre procurei falar daquilo para as minhas alunas, as minhas mentoradas, técnicas e métodos que eu uso na minha vida, pratico e tenho resultado, porque eu quero elas com resultado. Eu não quero mulheres e homens, hoje eu atendo homens também, empreendedores, empresários, com uma vida frustrada, sabe? Eu vendendo algo que não está curtindo o efeito que eles precisam. Mas só que hoje eu identifiquei, Marlon, que o maior problema está no emocional. Tanto que o Hugo, o rapazinho que está aqui no bastidores, que eu passei informação, eu esqueci de colocar. Foi aí que eu fiz a minha primeira formação também na questão de terapia, né? Eu sou terapeuta, não botei aí, para cuidar do emocional, porque eu identifiquei que não adiantava, os meus alunos não tinham resultado bem no começo, porque tudo aquilo que eu entregava de conteúdo, de capacitação, não estava preparado para receber ainda, porque tinha alguma caixinha, alguma coisa enraizada, alguma coisa que precisava... Alguma coisa estava fora do lugar. Fora do lugar para ser corrigida, para que as coisas acontecessem, sabe? E aí, eu comecei a ver que, infelizmente, é uma palavra que muita gente não gosta, mas que acontece ainda hoje, uma prostituição no mercado do coach. Porque as pessoas sendo manipuladas a serem e fazerem aquilo que o professor, o mentor conduz a fazer. Então, não é isso que eu quero e nunca foi o que eu quis para minha vida. Ou seja, pessoas que ensinam processos de coisas que foram feitas por elas e não tiveram bons resultados. É isso. Aí o aluno vai, segue aquela mesma coisa, vai ter o mesmo... não vai ter. E aí acontece o quê? Começa o problema emocional, porque faz um treinamento financeiro, está com a vida totalmente destabilizada, não tem nem financeiro, vai estudar milhas, não sabe nem o que é milhas, porque não tem nem dinheiro para fazer o tal da milhas, fica num treinamento de ilusão. Então, eu trabalho com verdade, eu trabalho com treinamentos de resultados em cima daquilo que eu faço e aplico na minha vida. Então, todas as áreas, tudo que eu lanço de treinamento, antes de eu lançar, eu já fiz, eu já apliquei. Eu já mostrei para os meus alunos o resultado. Olha aí como é que faz. Se tiver que mudar a jornada, se tiver que mudar algo para você obter, foi esse o caminho que eu fiz. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Você falou que você tem um projeto social nos bairros, em comunidades, e aí você vai lá falar para elas, fazer mentoria no campo. Você vai direto nesses lugares fazer essas mentorias, o nosso primeiro contato é uma roda de conversa, onde eu preciso identificar a liderança dessa comunidade. Se tem uma associação de moradores, para que a gente possa explicar a ele a importância da chegada do Mulheres Vencedoras dentro do seu bairro, né? Que a gente está ali para somar forças, não é visibilidade, não é a Fabiana, não é sobre isso, é sobre a galera que está lá dentro, sabe?
E aí a gente marca esse primeiro encontro, eu me apresento e falo da importância do empreendedorismo, eu falo sobre o objetivo final e o principal do projeto dentro da comunidade, que é um espaço para a gente, Marlon, colocar as oficinas de empreendedores dentro. Que esses empreendedores que eu dou a mentoria, recebem a capacitação, que participam da feira, eles depois que vão fazer as oficinas dentro da comunidade. É manicure, vai dar aula. Faz cabelo, vai ensinar a fazer cabelo. Então, assim, olha quanta coisa bacana chegando dentro da comunidade. Então, o projeto Mulheres Vencedoras, ele chega para trazer a capacitação para eles. O dia do evento, o dia do empreendedor, é o dia que elas vão colocar em prática tudo aquilo que ela está aprendendo. Aprender a expor o seu produto na feira, ela vai aprender a mostrar da maneira correta, porque muitas dessas mulheres, elas nunca participou de uma feira. Ela não sabe arrumar uma mesa. Tem coisas assim que eu vejo e deparo, que tem pessoas que não têm noção de quanto faz diferença. Fundamental e faz diferença na vida dessa mulher a chegada do projeto dentro do bairro dela. Primeiro, que quando a gente chega dentro do bairro, que a gente leva tudo aquilo que qualquer evento lá fora tem. Poxa, no meu bairro, na minha porta, tudo de graça, sabe? Eu só preciso me disponibilizar, estar lá para aprender, abrir o meu coração, a minha mente, me esforçar. Poxa, sabe? Porque elas estão acostumadas a ver sempre no centro da cidade, ou um evento que elas não podem pagar. E eu tenho um desafio, Marlon, hoje, de falar de social, com empreendedorismo, né? Porque a primeira coisa que quando você fala de empreendedorismo, a pessoa já logo fala, tem que pôr a mão no bolso, né? Eles sabem disso, né, Fabiana? Que eles têm que fazer um investimento, eles têm que investir neles. Mas só que essa mulher que eu recebo no projeto, Marlon, Mulheres Vencedoras, ela começou como a Fabiana lá atrás, quando eu recomecei a vida, com R$50. Eu com R$50 para começar nas ruas, com R$50 eu consigo tirar um valor para pagar uma mentoria? Não. R$50 eu consigo pagar um palestrante? Não. Eu consigo pagar um valor que hoje está na base para participar de uma feira, no mínimo aí 100, 120, 200, dependendo da dimensão, da logomarca, do que for. Então, assim, o projeto nasceu para me trazer para essas mulheres a visibilidade, a vitrine, que elas não têm condições. Eu quero chegar nessa parte, mas eu acho que todo mundo deve estar se perguntando, e até eu fiquei curioso, esses R$50, o que viraram esses R$50, Fabiana? Assim, ao longo de, não sei, põe uma cronologia aí pra gente entender, ao longo de 2 anos, 3 anos, o que virou esses R$50? Em termos assim de produto, de conquistas. Então, me fala aí só para entender, pode me falar resumidamente. Esses R$50, em uma semana ele se transformou em 1.000, e em um ano ele se transformou numa loja WMF atacado e varejo. Esses R$50 trouxe a Fabiana hoje aqui, onde está, porque a rede social nasceu dentro do WMF Atacados, que lá nasceu outro bordão. WMF Atacado e varejo para você. O melhor da roupa no 25 você encontra aqui. Para de procurar caro e andar toda desarrumada. Aqui você encontra tudo num preço de R$25. Quer calça tem, quer vestido tem, quer blusa tem. Tem tudo que você quer aqui. Para de ser doido e ficar procurando outro lugar. Vem para cá, WMF Varejo Atacado. Nasceu assim e foram 1 ano dentro da loja e fui premiada no município, destaque de empreendedora e voou, não deu mais para ficar dentro da loja. A um nível de cliente não querer comprar com a menina, as meninas da loja, porque queria que a Fabiana estivesse lá. E aí eu fiquei com a porta aberta durante um tempo pelas meninas, para manter as meninas, porque ninguém queria comprar mais se eu não estivesse lá, sabe? Que queriam tirar foto comigo, queria comprar com a Fabiana, queria sentar, bacana, tomar café Fabiana. Comigo. Então, esses R$50, Marlon, que fez a reviravolta da minha vida toda. Se eu não tivesse acreditado em mim, se eu não tivesse acreditado que essa oportunidade poderia virar tudo isso, eu não estaria aqui. Tudo é uma perspectiva de vida, né, Fabiana? Se você olha, tem gente que vai ter R$50, vai olhar e vai falar assim, poxa, só tenho R$50.
e tem alguém que vai pegar R$50 e vai falar assim, olha, eu tenho R$50, tá? É mais ou menos isso, né, Fabiana? Você fez isso. Você olhou, não, eu tenho R$50. E desses R$50 você cresceu. Parabéns por tudo isso, Fabiana. Agora, voltando a falar essa questão do projeto, eu queria que você me dissesse, hoje você está fazendo projeto em comunidade, tem algum projeto acontecendo? Como que é para acessar esse projeto? Será que eu consigo trazer para Guapimirim? Consegue. Me fala um pouquinho como funciona isso aí. Hoje, o projeto Mulheres Vencedoras, a gente assiste 4 municípios. São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. Hoje a gente tem um link de inscrição, tem o Instagram aí, Mulheres Vencedoras, pode seguir no Instagram também. E qualquer bairro, qualquer comunidade, qualquer lugar, riram de mim, sabe, Marlon? Quando eu falei assim, Mulheres Vencedoras vai alcançar os 92 municípios. Não sei como Deus vai fazer. Então, cada porta que abre, cada oportunidade que as pessoas falam assim, como você, Marlon, está falando, será que aqui em Guapimirim? Ali eu estarei. Porque eu sei que não, então vai tem... estar. Já estou estou, dizendo que vai estar. Alô, mulherada de Guapimirim. Já vamos falar sobre isso empreender. aqui. Vamos embora empreender. Bora empreender. Aqui tem um povo muito empreendedor. Aliás, o brasileiro é o povo mais empreendedor do mundo. Você sabia disso? Nós somos aumentou a porcentagem, né? Nós somos agora 78% de empreendedores. Pois é. E o povo brasileiro, eu não sabia desse número, mas eu tenho a leitura de que o povo brasileiro é o mais empreendedor. Mas tem um problema aqui. O povo brasileiro empreende muito, mas também fracassa bastante no seu empreendimento. E muitas vezes, talvez porque desanimam, porque talvez não coloca aquela toalhinha na garrafa de água, porque não produz um diferencial ali. É bem possível que esses atributos, é bem possível não, certamente, esses atributos que quem tem esse olhar, essa sensibilidade... Eu ouvi de um vendedor de rua uma vez, eu nunca mais me esqueço. Ele chegou para vender para mim salgados e docinhos. Salgados e docinhos, exatamente. E aí ele não me pediu, porque isso acontece muito, Fabiana. Algumas pessoas vêm vender pra gente e falam assim, compra para me ajudar. Ele me disse que essa frase ele nunca tinha usado na vida dele. Ele falou, olha, nunca usei essa frase. No pior momento da minha vida eu nunca falei isso. Eu sempre disse o seguinte, compra porque o meu produto tem qualidade, porque meu produto é fresquinho, é feito com todo o carinho do mundo, que quem faz é minha mulher, e ela é muito caprichosa, e você vai adorar. Ele vendia assim, e ele me convenceu a comprar, inclusive. Então, assim, é um diferencial de venda já, né? Porque algumas pessoas realmente, eu estou precisando tanto, compra, mas você não vai fidelizar aquele cliente se você, primeiramente, não tiver um bom produto. Nenhum produto se sustenta, aí é uma filosofia de marketing, é a área que eu sou formado. Então, assim, nenhum produto vai se sustentar se não tiver qualidade apenas por si só. Mas também é necessário que você consiga fidelizar esse cliente a partir de uma venda bem feita, né? De um trabalho bem feito, de um trabalho de qualidade na venda desse produto para esse cliente. Então, eu percebo que o que você produziu foi isso. Você, por mais que fosse só a toalhinha na água, ou que fosse o seu grito, você foi incentivando, o seu sorriso cativou, e acho que isso tudo foi um somatório para que hoje você se tornasse essa pessoa que as pessoas... Eu quero ir lá na 25, tá? Tá funcionando ainda? Se tiver, eu quero ir lá. Não, hoje não tem a loja, não tem a loja mais 25, porque não deu para manter, né? Ou eu ia para um lado, ou eu ficava na loja. Marlon, eu entendo muito essa frase que ele falou para você, porque é o que eu penso, é o que eu falo para as minhas empreendedoras. Quando você usa essa frase, compra para me ajudar, você está se fazendo de coitadinho, sabe? Você está pedindo um favor. O seu produto não é um favor, seu produto é de qualidade, seu produto é solução para esse cliente. Ele tem que comprar e se tornar seu fã, né? Eu costumo dizer que quando o contratante ele me contrata para palestra, para um treinamento, eu preciso mostrar para ele não só a minha capacitação, a minha técnica, mas eu preciso fazer com que ele se torne o meu fã e que ele queira que eu esteja em outros eventos, em outras programações, que ele lembre de mim, que eu seja marcante em alguma parte da vida dele, da empresa dele. Então, assim, quando esse empreendedor, seja lá qual o segmento no empreendedorismo, ele compra para me ajudar, é como se ele estivesse implorando, estivesse, sabe, pedindo migalhas, e não é isso, sabe?
além disso, o empreendedorismo. Então, assim, o empreendedorismo, ele resgata, ele salva, ele cura, ele te dá oportunidades de leque de oportunidades para você vencer na vida. Então, o projeto Mulheres Vencedoras, a chegada dele em qualquer município, em qualquer bairro, primeira coisa que eu falo para elas, não venham aqui para levantar a bandeira de vocês de vítimas. Vocês não são vítimas, vocês não são coitadinhas, vocês são mais que vencedoras. Então, hoje vocês estão recebendo um projeto que vai identificar aonde vocês são boas, naquilo que vocês fazem, para a gente potencializar isso e a gente voar juntas. Não estou aqui para você se fazer de vítima. Não é essa a nossa ideia. Porque o que acontece, Marlon? Quando um projeto social chega dentro de um bairro, aí o presidente da associação ele começa a divulgar, seja com carro, seja divulgando boca a boca. O primeiro contato, 30% dessa mulher que senta para conversar comigo, começa. Porque eu tenho o auxílio, porque é muito pouco, que aqui você sabe que é difícil, nada chega aqui. Aí eu só fico ouvindo. Terminou? Para você também não chegava, né? Para mim também não chegou nada. Sabe de onde eu vim? Eu vim de Cabo Sul. Não tem asfalto, não tem água. Carreguei a água no balde até meus 17 anos. Foi ter água encanada há pouco tempo agora. Sabe? Sem expectativa de vida nenhuma. Mãe de Margarida, minha mãe costumava dizer, você é filha de negra, doméstica, sobrenome da Silva, pai pedreiro, mora em Cabo Sul. Você vai ter que ter muita força. Mas as falas da minha mãe sobre a minha vida contou muito, porque ela sempre... Ela é meu primeiro referencial em empoderamento feminino, sabe, Marlon? Porque nessa coisa toda, sabe, ela nunca deixou de ver que tinha algum talento em mim. Não, essa menina não desiste nunca, essa menina não é possível, ela vai ser alguém na vida, porque olha, a vontade que ela tem em vencer, porque eu sempre escolhi o mais difícil. A escola, mãe, não quero estudar aqui, eu quero estudar não sei aonde, tem que pegar 2 ônibus, tem que ser, porque lá os professores são melhor. Mãe, eu não quero isso aqui, eu quero... Então, sabe, aonde, Marlon, aonde você nasceu, aonde você está, o seu momento não define o que você pode conquistar para a sua vida. Que bonito isso. Se você concentrar, desculpa a palavra, mas eu tenho que falar rasgado, que ela só entende assim, se você concentrar na desgraça, sua vida vai ser uma desgraça. Se você focar no que você pode transformar de resultados positivos e extraordinários na sua vida vai ser de resultados extraordinários. Vai ter processo? Vai. Porque eu costumo dizer, você virou empreendedor, vai ter. O seu empreendimento virou seu sonho. Do sonho vai virar um propósito. De propósito vai virar processo. E de processo você vai ter resultado extraordinário. A minha vida é assim, Marlon. Toda vez que eu tomo uma pancada, o resultado vem extraordinário. Porque, assim, as ruas e a jornada, tudo aquilo que eu passei e passo, porque quem tem projeto social passa por muita coisa. Porque você tem comunidade que você chega tranquila, muito tranquilo, você é bem recebida, você é acolhida de momento, mas tem bairro que você não tem esse acolhimento todo, né? Porque são mulheres que vivem muito tempo aprisionadas a certas coisas, a certas... Violência doméstica. Não só doméstica, mas ela escutou muita coisa de que ela é e, na verdade, ela não é. Até ela descobrir que ela não é. Palavras que são... Que limita essa mulher. Você não vai dar em nada, você é um fracasso, você não sabe fazer nada, você é feia, você é gorda, você não consegue resolver nada. A sociedade tem um padrão, né? Tem um padrão, né? Então chega para mim... E as pessoas ficam estigmatizadas. Isso, chega para mim esse perfil de mulher também. Então, eu sei
porque eu não consigo entrar dentro do coraçãozinho dela e com uma oportunidade de empreendedorismo de um dia para o outro. Quando eu falo né? até da violência doméstica, eu não estou me referindo exclusivamente à Não, violência, só bater, à não. violência física. Eu estou falando dessa violência psicológica que muitas vezes é até pior. Você torna uma mulher... isso eu já tive oportunidade de conhecer pessoas que também tiveram problemas dessa natureza, que você torna-se uma pessoa frágil, escravizada, uma pessoa que com pouca perspectiva. Isso é um fato, é uma verdade. E você está ali trabalhando para melhorar. Aí é a terapeuta, né? É terapeuta, porque aí é a terapeuta Fabiana. E aí entra o quê? A gente tentar entender o que aconteceu com essa mulher, o que vem acontecendo, até onde eu consigo alcançar para ajudá-la. Porque, assim, tudo tem tempo e tudo tem que ser no tempo dela. O resultado dela não é o mesmo da vizinha, da mãe. Tem que esperar a maneira que ela vai aceitar e abraçar as coisas na vida dela. Então, eu respeito muito isso nas minhas clientes, as minhas pacientes, sabe? As minhas mentoradas. Eu digo sempre isso para elas. Vai acontecer. Uma hora vai acontecer porque você está se permitindo. Mas não fica preocupada com o tempo. Que fulano começou com 1 mês, ela já despertou, tá super linda, tá se amando, ela achou a autoconfiança nela. Não. O tempo de fulano foi 3 meses, talvez o seu vai ser 1 ano, 2 anos. E pode acontecer de ir bem no decorrer do processo. Sim, também dar uma topada ali, tropeçar e tropeçar. O segredo é levantar a cabeça, balançar a poeira e dar a volta por cima e vambora. Aconteceu isso comigo. Então, assim, antes de eu começar a dar o atendimento de empreendedores, eu comecei a identificar esse emocional, fui estudar sobre isso. Eu também tive esses traumas, né? Eu tive muitas perdas, né? Eu tive 4 gestações que eu perdi. Hoje eu tenho só a Maria Eduarda, né? Mas se fossem todos estarem aqui, seriam 5, a turma seria grande. E assim, essas perdas minhas... Na fase gestacional você perdeu 4 bebês. 4 gestação. Então, assim, e tudo isso empreendendo nesse vulco-vulco todo e essas perdas. Então, assim, o segundo que eu perdi, eu me deparei com a depressão. Foi em sequência ou você chegou até a Maria tinha intervalo. Depois da Maria, teve. Perdi uma gestação, a Maria tinha 3 aninhos, eu perdi uma gestação. Aí dei um intervalo, aí a Maria estava com 5 para 6 anos, perdi outro. Mas o penúltimo, eu já empreendedora, já estava entrando na carreira de palestrante. Eu costumo dizer, compartilhar certas experiências minhas comigo também no atendimento emocional, Marlon, porque é muito daquilo do que é a Fabiana, na mentoria, na vida. Eu mostro o resultado naquilo que eu vivi. Eu mostro que dá para fazer, dá para vencer o medo, a depressão, a timidez, síndrome do pânico, porque tudo isso eu venci. Porque quando eu perdi o meu penúltimo, eu tive o síndrome do pânico. Eu estava com a loja WMF bombando, entrando com vídeo, gravando, vambora, vamos lá, vamos empreender, e pá. Perdi o bebê, logo em seguida já voltei a trabalhar, só aquele momento ali, daquele processo todo doloroso, né, que as mulheradas que já perdeu gestação sabem, de coletagem, de você chegar no hospital, aquele preconceito que você sofre, estão vendo a aliança, seu esposo está acompanhado, mas sempre tem uma fala, como que foi isso? Mas me explica, essa história está muito mal contada. Passei por isso com a minha esposa. Sabe? Nós passamos por isso. Você vive aquele cenário da tristeza, do luto, e você ainda tem que ouvir esse momento. Aí depois as visitas. Aí, Marlon, nasceu uma palestra minha, A Mãe do Colo Vazio. Eu trabalhei durante muito tempo sobre isso. Frases e falas que você não deve falar jamais. Uma mulher que acabou de perder um filho. Primeira, Deus sabe o que faz. Você não quer ouvir isso, gente. É um momento que você não quer ouvir nada. Tudo perde o sentido, sabe? E aí você passa a situação da recepção lá fora, que como é que foi isso? Mas como assim? De repente, perdeu de repente.
não perde de repente. E, sabe? E depois com as visitas, com as falas indesejadas. Foi melhor assim, Deus quis assim, você com essa vida corrida foi melhor. Você imagina com mais... Então, assim, nasceu essa mentoria e essa palestra que eu trabalhei durante um bom tempo com mulheres em São Gonçalo. A partir da sua experiência. A partir da minha experiência. Então, esse período, eu tive a depressão, eu tive o síndrome do pânico e permaneci empreendendo dentro da WMF, trabalhando, atendendo, gravando vídeo. Tinha dias que eu chorava lá atrás, enxugava meu choro, fazia maquiagem. WMF, Atacado e Varejo, sabe? E tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. Existe um propósito? Não quero saber se existe propósito, sabe? Tinha hora que eu queria saber, tinha hora que eu não queria entender, mas eu venci, eu superei com a ajuda de terapia, com principalmente eu querer muito. Essa mulher, ela precisa querer muito, Marlon, a transformação na vida dela. Ela precisa querer ver muito ela transformada. Eu via muito a Fabiana curada, sabe? Eu via a Fabiana ali chorando as perdas, o trauma, mas eu via já eu lá na frente. Mas já sabia que amanhã seria outro dia. Outro dia, sabe? Então, assim, hoje, quando essa mulher que chega para mim com síndrome do pânico, depressão, tenta suicídio, eu tentei 2 vezes contra a minha vida. Então, assim, teve um dia que eu gravei, aí eu gravando, né? Tinha uma semana que tinha acontecido tudo. E aí gravei, tirei o celular, sentei para tomar um café e, de repente, cara, pra que isso? Pra que eu tô lutando pra quê? Não tem sentido. Quando me vi, já tava me jogando no carro, meu esposo chegou na hora e me... Então, assim, eu sei que você chegou a esse ponto de querer tirar, porque eu cheguei também. Mas ali, naquele momento, talvez se não fosse, sabe... Por isso que eu falo tanto da importância do homem presente. E meu esposo o tempo todo ali presente. Talvez você não tenha assim, um marido que seja tão presente, um companheiro, ou a figura masculina tão presente na sua vida, mas isso não faz com que você culpe os homens sobre tudo que acontece na sua vida. Se você, mulher, é a principal responsável pelo seu resultado. A gente não pode culpar ninguém. Ninguém. Então, esse período... e as fases que eu passava, sabe, Marlon, era tudo de aprendizado. No momento você não entende, mas quando eu ia estudando sobre isso, me capacitando sobre isso, eu via que o meu trabalho é em cima de resultado. Tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu cuido dessa mulher, é tudo aquilo que eu vivi e vivo e sei que funciona, como funciona, e da maneira correta que precisa ser feito. Mas nada disso, essa entrega toda que eu dou a essa mulher, tem resultado se ela não quiser, se ela não se posicionar. Bacana. A gente está aqui com Fabiana Babu, dando uma verdadeira aula pra gente aqui, motivando. Eu já estou motivado para empreender, tá, Fabiana? Não sou mulher não, mas já vi que você fala para homens também. Vamos Quero essa mentoria aí. Eu também gosto, acho bacana. Empreender também é algo que está sempre muito próximo de mim. Você falou uma coisa aí que me remete muito a algo que eu tenho comigo. Eu acho que a vida bate doído sempre. Bate. O problema, o que difere as pessoas é a capacidade de superar. Por vezes a gente... É o que você falou, o dono da dor sabe o quanto dói. Já dizia Zeca Pagodinho, né? O dono da dor sabe o quanto dói. E às vezes pessoas chegam falando de suas vidas, mas não imagina a sua vida que está ali naquela mentoria, não imagina a vida de outras que estão dividindo aquela sala de aula, aquele espaço, aquele ambiente. E o que eu costumo dizer, a gente vai sempre ter dificuldade existe para todos, sem exceção. Seja rico, seja pobre, a dificuldade, elas se apresentam de maneiras diferentes. Não existe esse que não tem dificuldade na vida, mas o que nos diferencia, o que nos capacita, o que nos permite ter capacidade de desenvolver, crescer e evoluir na vida é a nossa resiliência, é a nossa resistência. Então, acho que é muito bacana. Eu queria te perguntar uma coisa. Você escreveu um livro, né, Fabiana? Eu queria que você falasse um pouco desse livro. Eu estou bravo que você não trouxe um para mim, mas eu vou pesquisar lá, vou comprar esse livro, quero a sua assinatura, faço questão do seu autógrafo nesse livro. Mas fala um pouquinho pra gente de Camelô a Mentora. Fala um pouquinho pra gente desse livro. Toda a minha jornada ela é muito desafiadora e muito louca,
Eu fui para a Bienal em São Paulo, ano passado, editora Borboletando, uma grande amiga minha, lançar um livro sem livro. Essa é empreendedora. Olha, acreditando muito. Conversando com a Nil, o nome dela é Nil, a Nil falou, Fabiana, você precisa lançar o seu livro, sua história é maravilhosa, tal, não sei o quê, vamos fazer a foto, vamos fazer a capa, vamos começar a escrever esse livro. Aí eu falei, olha, não vai dar tempo, eu tô cheia de coisas, outros investimentos, eu acho que ainda vou passar por coisas que eu quero que esteja nesse livro. Ela, não, mas você precisa estar na Bienal, você precisa que as pessoas conheçam a sua história. Eu falei assim, cara, eu vou para a Bienal sem livro. Ela, não, você vai para a Bienal sem livro, mas depois da Bienal você vai ver como tudo vai mudar, você vai fazer o pré-lançamento lá. Vamos fazer o pré-lançamento, Fabiana, você vai estar na vitrine, a grande vitrine dos escritores de Bienal em São Paulo, todo mundo sonha em estar lá, você precisa estar lá. E comprei a passagem. Fomos a São Paulo, a editora tinha um stand super lindo, levou um champanhe, estourou, pá, isso aqui. Tá. Falei, cara, vamos embora, vamos partir para dentro, preciso trabalhar esse livro. Fiz o livro, o online, né? Já com a deixa para o segundo, fizemos o pré-lançamento e o lançamento. E, assim, a expectativa não é que eu sonhei pequeno, né? A expectativa sempre é assim, não, vou fazer uma... Né, uma coisa comedida. Tal, e depois a gente... E aí, todo mundo, né, começou a pedir, sua história é maravilhosa, e o livro vira um material de trabalho também, que você vai palestrar, você leva e tal. E aí eu falei pra Nil, olha, e agora? Foi tudo, e a gente vai começar, vamos trabalhar sem e vamos fazer, agora eu vou falar de livro sem livro na mão, daqui a pouco os outros estão falando que eu sou 7-1. Ela, não, fica tranquila, vamos fazer outro, já lança o segundo, já lança ele de novo, e o segundo novamente, que esse eu conto a história, né, a trajetória da Fabiana de Camelô a Mentora, com uma deixa já entrando já na mentoria, porque a Fabiana Mentora já nasce ali nas ruas também. Então, assim, é tipo não vou dizer um guia, mas é tipo um livro que vai te encaminhar, te dar instruções. Ali fala de tudo isso que eu falei aqui, muito mais do que eu já passei, como foi a minha reação, como eu agia com as situações, como que eu lidava com aquilo tudo, dando, sabe, orientações a esse empreendedor. Então, o livro não é só contando a minha história, não é só falando de superação, de motivação, mas ele é um livro, assim, para que a mulher entenda o papel dela, sabe? O que é de direito dela, o que é dever dela e até onde ela deve cumprir. Até onde ela deve fazer e se ela deve fazer, sabe, Marta? Ela não deve ficar preocupada. Refém também de determinadas... Hoje não fiz janta. Dane-se, não fez janta. Peraí, minha mulher... Essa parte corta pra minha mulher não assistir. Qual o nome dela? Carol. Não, Carol, não deu pra fazer janta, tranquilo. Entendeu? Não deu pra fazer faxina, beleza. Sabe? Não pode ficar ali se cobrando diariamente. Sem se cobrar, sendo refém, sabe? Né? Sem se cobrar, é muita cobrança, sabe? Então, o livro, cada processo, cada etapa, cada capítulo, que elas vão vendo que eu vou avançando, também com elas não vão ver ali uma super Fabiana, nossa, a mulher perfeita. Não, ela vai ver a Fabiana ali, que foi frágil, que foi forte, que foi turrona, foi chorona, foi desobediente. É isso. Sabe, eu não quero inspirar mulheres sendo perfeita, mano. Você me lembrou uma música agora, a da Ana Carolina. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba. Eu não quero inspirar pessoas sendo perfeita. Eu quero inspirar pessoas sendo real. Porque a vida não é real, perfeita. Não é um conto de fada. A vida não é um conto de fada, não é perfeito. Casamento não Fabiana, é... Que bate-papo legal, que agradável poder te conhecer, ter você aqui na minha cidade, ter você no meu podcast, não Pode Mais com Marlon Vivas. Muito bacana, assim, uma experiência para mim muito legal também, porque eu tô tendo a oportunidade de também aprender com você, até ser um marido melhor, menos exigente. Eu ia falar sobre isso agora. Isso é importante. Mas, Fabiana, você pode falar à vontade. Eu queria que você falasse como é que as pessoas fazem também para acessar seu livro,
deixar um endereço aí eletrônico, se só tem online agora. Só já online, que estourou, vendeu tudo, só sobrou online. Deixa aí o... Ó, agora, atualmente, agora eu estou mais no Instagram, sabe? Eu, Fabiana Babo. De lá, tem os links que vai te direcionar já o WhatsApp, todas as minhas redes sociais. Então, vocês vão encontrar lá eu, Fabiana Babo. Então deixa sua arroba ali, fala pro pessoal ali. @eu, Fabiana Babo. E você vai entrar lá, tem o link tanto do Mulheres Vencedoras. Amanhã, inclusive, quarta-feira, vai lançar o link do nosso próximo encontro em Tanguá, Poço dos Coutinhos Regiões, município de Tanguá. Nosso quarto encontro de mulheres vencedoras lá. Nosso evento está avançando. Amanhã é votado o projeto de lei lá do Mulheres Vencedoras, então a gente está aí avançando para que seja uma coisa que Fabiana estando aqui ou não estando vai permanecer. Essa é a minha preocupação, sabe, Mar? Tenho certeza que vai. Você já deixou a sua semente plantada através do seu livro, através da sua história, através das suas redes sociais, eu tenho certeza. Fabiana, eu queria que você dissesse para as mulheres que nos assistem agora quais conselhos, talvez muitas estejam aqui te assistindo, algumas estão achando que para elas não dá mais, para outras estão se sentindo motivadas pela sua experiência, já pensando aqui no futuro. Eu queria que você falasse para elas, o que você deixa de conselho, o que você poderia dizer para essas mulheres em termos de conselho, assim, pela sua experiência. Fala um pouquinho a respeito disso. A gente está caminhando para o final, eu só tenho mais uma pergunta. Vou pedir para você fazer essa fala e depois eu tenho mais uma pergunta para você. Mas fala um pouquinho a respeito do que você gostaria, do que elas talvez estejam querendo ouvir. O que você daria de conselho para essas mulheres? Não existe uma fórmula perfeita, né, Marlon? Do que faz isso, faça isso. Existe a persistência. Você precisa persistir. Você precisa não desistir das coisas assim tão fácil. Quando eu falo isso, não é só no empreendedorismo, não. É em tudo. Não desistir do seu filho, não desistir do seu marido, não desistir do seu empreendimento, do seu emprego, não desistir da sua comunidade, não desistir daquilo que você acredita, não desistir do seu sonho. Desculpas, para de arrumar desculpas para tudo, sabe? A grande chave que eu descobri para que essas mulheres se libertassem, se despertassem, as perguntas, sabe? Eu faço muita pergunta para essa mulher. Por quê? Por que não dá? Por que não foi até agora? O que está faltando? O que ainda não fez? Por que ainda você não fez? Não tem como, a resposta dela para mim, a desculpa dela para mim do que ainda não foi feito, não funciona. Porque eu sei que se persistir, se fazer, vai dar certo. Então, quando eu falo assim, quando essa mulher, vou falar de todas as áreas, tá? Empreendedorismo, começar pelo empreendedorismo que é a pauta, né? Por que ainda não deu certo na venda? Porque eu estou toda endividada. Não negociou, não procurou ver ainda. Por quê? Está esperando o quê? Então, assim, elas sempre vão ter uma desculpa para ela mesmo, sabe, se boicotar do seu resultado. Ela nunca vai assumir a responsabilidade da falta do seu resultado. Então, o segredo e a dica é assuma a responsabilidade. Atitude. Tem atitude. Não, até hoje o meu empreendimento não deu certo porque eu não fui lá e fiz. Porque eu não tirei a foto que tinha que tirar hoje. Porque eu não gravei. Porque eu não mandei mensagem para minha cliente. Olha, tem agenda aberta. Porque eu não pensei numa estratégia nova. Porque eu não liguei para quem deveria ligar. Porque eu não, sabe? Usa os outros argumentos. Para de reclamar e age mais. Mas você tem que agir com estratégia. Porque eu vejo muitas mulheres, sabe, atirando para tudo quanto é lugar. Tem um segmento aqui, faz unha, começa a falar de coisas que, sabe, não encaixa no seu nicho. Você tem que procurar uma rota que você vai fazer o que você precisa fazer, o percurso todo, mas no final você sempre vai centralizar
no que você precisa, no seu resultado. Então, ou seja, trabalhar permeando o seu nicho. Então, assim, a dica, não costumo nem dizer nem dica, mano. Você precisa fazer aquilo que até hoje você não fez. Focar. E quando eu falo isso no empreendimento, quando eu falo isso quando eu cuido de mulheres para casamento, relacionamento, mulheres com emocional estabilizado, eu não falo tirar as pessoas de cena, limpando como se o problema fosse as pessoas, não. Eu falo você mulher, precisa parar, centralizar e ver o que você está focando, o que precisa mudar. O que eu estou fazendo que eu preciso diminuir? Vamos lá, vamos fazer um planejamento. O que eu preciso deixar de fazer que eu faço muito, que não está dando em nada e eu fico fazendo igual uma doida e não está te dando resultado nenhum. Diminui isso ou elimina isso. O que eu preciso fazer que eu não fiz até agora que talvez vá me dar um resultado? Começa a fazer. Agora tem que abrir a mente, abrir a cabeça. Abrir a cabeça e abrir a mente, né? Ir para cima. E planejamento. Você precisa planejar. Para quando vai acontecer isso? Já está acontecendo? Vai acontecer? Como que é isso? O que acontece, Marlon? Eu tenho um planejamento. Ela quer abrir um salão. Aí você... Fabiana, eu quero abrir um salão. Você já planejou isso? Como que vai ser isso? Você tem um tempo mais ou menos do que quando você vai abrir esse salão? O que você está fazendo para que isso aconteça? Tem que colocar as metas, né? É isso. Então, assim, não existe uma fórmula perfeita. Existe um posicionamento correto para que as coisas aconteçam na sua vida. Bacana. Sabe? Fabiana, eu quero até, depois de verdade, quero que a gente tenha essa oportunidade. Eu visito muitas pessoas e nessas minhas andanças, nessas minhas visitas, naturalmente eu encontro pessoas, muitas, sobretudo mulheres, desempregadas, com muita dificuldade, passando inclusive por problemas de dificuldade financeira na alimentação doméstica. É um retrato muito acentuado na cidade de Guapimirim. Apesar de não parecer, você tem uma cidade esteticamente no seu eixo central muito bem arrumada, mas de uma política pública voltada para o emprego muito pobre. Você não tem políticas públicas na cidade de Guapimirim que permitam o crescimento. E eu estou falando de tudo, do incentivo ao empreendedorismo, do incentivo fiscal para uma grande empresa, enfim, não existe aqui políticas públicas que façam fortalecimento da economia local. E eu encontro realmente, como eu disse aqui, várias pessoas, mas eu quero fazer um compromisso de fazer uma pesquisa e entender quanto dessas mulheres estão dispostas ou estão nesse momento de necessidade, entender quantas precisam dessa mentoria e quero levar isso para você, para ver a possibilidade da gente estar fazendo algo aqui juntos. Eu ficaria muito feliz de constituir um projeto social aqui junto de você, com essa grande experiência que você tem, e tenho certeza que conseguiria ajudar a várias mulheres que precisam aqui. Mas considerando esse contexto todo, tudo isso que foi falado, eu queria te fazer uma pergunta. Aqui, como eu já te disse, Guapimirim tem muita deficiência nessas áreas. A mulher de Guapimirim, o nome do nosso podcast é Pode Mais com Marlon Vivas, e eu sempre deixo essa pergunta. A mulher de Guapimirim, ela pode mais? Pode muito mais, ela pode ir além do que ela imagina, sabe? Então, assim, quando ela descobre o poder que ela tem, ninguém segura essa mulher. Então, a gente vai lá, acha, pode ter certeza que está escondido em alguma caixinha aí, esse talento. Ou já nasceu, esse talento está precisando ser moldado, aperfeiçoado. A mulher de Guapimirim pode ir além, com certeza. E pode contar comigo, Marlon, aqui, com esse trabalho. Sabe, como eu falei aqui no podcast, portas que se abrem para o projeto Mulheres Vencedoras. Não é eu sendo abraçada, mas são essas mulheres de Guapimirim que vão ser abraçadas pelo projeto Mulheres Vencedoras. É essa capacitação, é esse treinamento, é o empreendedorismo chegando, é a valorização da economia local, querendo ou não, é a política pública séria sendo feita, porque projeto social junto a um trabalho sério de pessoas que acreditam dentro daquele bairro, daquela localidade, isso é a política pública séria sendo feita. Então, assim,
pode contar comigo, essas mulheres também, para que a gente venha descobrir os talentos aqui de Guapimirim, que elas possam voar muito, que assim, eu ouço muito assim, sabe, Marlon? Que retorno que você tem, Fabiana, do projeto Mulheres Vencedoras? Falo o resultado dessas mulheres. Não tem preço quando eu chego num evento e vejo, sabe, elas brilhando, mandando foto para mim. Essa semana eu recebi foto da Preta Rê, né? Uma amiga muito querida e empreendedora que a gente acompanhou ali, sendo fotografada para ser homenageada na África como modelo. Bacana. E quando a gente encontrou... Saiu do Mulheres Vencedoras? Sim. Ali depressiva, com problemas no casamento, passando, sabe, uma falta de posicionamento. E quando ela entendeu o seu potencial e com a ajuda do Mulheres Vencedoras, ela se encontrou, ela começou a voar de uma maneira e entender que aquilo era para ela, sabe? Que quando você tem esse processo ainda, as mulheres, que ela começa a avançar, ela começa a ter dúvidas. Será que isso tudo realmente é para mim? Será que eu mereço? Você é merecedora, sim, de tudo que está acontecendo na sua vida. Você é por mérito seu que você está conquistando. Então, essas fotos que eu recebo, os depoimentos que eu recebo, olha, Fabiana, eu venci isso, hoje eu consegui. Coisas que para muitas pessoas é pouco, mas para quem está sofrendo uma depressão, um síndrome do pânico, eu recebo, olha, Fabiana, eu consegui sair de casa hoje sozinha pela primeira vez. Isso para mim não tem preço, Fabiana. Olha, hoje eu consegui alcançar mais do que a minha meta na venda. Olha, Fabiana, manda vídeo. Hoje eu consegui começar a obra da minha cozinha industrial, que era o meu sonho, sabe? As minhas panelas, as coisas que agora eu posso gravar vídeo decentemente, que eu não gravava vídeo porque a cozinha não era tão bacana. Então hoje, Fabiana, eu consegui tirar foto. Hoje eu consegui gravar pequenas conquistas que se tornam grandes no resultado delas, sabe? Isso para mim é o meu retorno. Eu imagino que seja muito gratificante. Muito Você gratificante. Que já teve a oportunidade de lidar com mais de 5.000 mulheres. Muito gratificante. Imagino que as experiências são as mais variadas e deve ser realmente muito gratificante. Gente, a gente caminha para o final. Eu vou dar a palavra para a Fabiana fazer suas considerações finais. Mas antes, quero agradecer a você que esteve conosco aqui, participou desse podcast maravilhoso, aprendendo sobre empoderamento feminino, sobre empreendedorismo. Você que pode seguir lá a Fabiana, você que também, por favor, que ainda não segue o nosso perfil, @marlon.vivas, que não se inscreveu no nosso canal, por favor, pode mais com Marlon Vivas. Então, para a nossa convidada, nesse momento, eu vou passar a palavra para fazer suas considerações finais. Fica à vontade, Fabiana, pode passar endereço, pode passar tudo que você precisar. CPF, tô brincando. Do jeito que você quiser. Eu quero agradecer o Marlon pelo convite, eu quero agradecer ao podcast com o Marlon Vivas. Eu cheguei a perguntar se o sobrenome dele é Vivas mesmo. Vocês sabem que eu sou dessa. Então, eu quero agradecer aqui o bastidores, né? Ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer ao Hugo, né? Hugo, que me recebeu aqui muito bem, fui muito bem recebida, acolhida. Quero agradecer ao Matheus, né? Que me trouxe uma coisa que eu sou grata, sabe? Eu sou muito grata à vida, grata aos amigos que Deus me dá, grata, sabe? E eu sou grata às oportunidades que a vida me dá, né? Então, eu quero ser grata hoje à sua vida, Marlon. Nada acontece, dependente de religião, tá? Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu creio. Então, a gente ter se conhecido, você fazer o convite, eu estar aqui contando a minha história, e mais um município, ser determinante nas palavras, né? Eu sempre determinei que vou estar em outros municípios. Mulheres Vencedoras vai chegar em outros municípios, não sei como vai ser. Então, essa é a minha chegada em Guapimirim, está registrado aqui. Então, assim, quero agradecer de coração. Deus abençoe sua família, abençoe a sua esposa, a sua pequena. Obrigado. Que Deus te dê sucesso em tudo que você faça, sua gestão, seja aqui, seja em qualquer área, aonde você pôr sua mão, que seja benção, né? Eu tenho... Recebe mesmo, irmão. Eu digo assim, a vida e tudo que eu vivi me traz muito isso. De eu sentir verdade nas pessoas.
E eu sinto muita verdade no que você faz e no que você fala, Marlon. Então, que a sua jornada seja de sucesso sempre e que venha ótimos projetos, ótimas ações e elaborações para Guapimirim, e que nós possamos traçar uma história aí de sucesso para essas mulheres aqui em Guapimirim. Obrigado de coração. Deus abençoe sua vida. Amém. Já está nas minhas orações também. Amém. A sua vida, a vida da sua família. Obrigado a você que vai ver esse podcast, que você receba cada palavra, guarde no seu coração, pratique, mulher, pelo amor de Deus, age conforme o desejo do seu coração, mas que o seu sonho, o seu propósito e a sua chamada seja caminhando assim bem juntinho daquilo que você almeja, para que você alcance resultados de verdade, né? E que não vive uma vida de ilusão, mas que seja tudo real, sabe? Tudo aquilo que você viver, ou se você se prestar a viver, né? Seja real, seja real. Seja real no casamento, seja real no empreendimento, seja real para que nada seja pesado na sua vida. Então, obrigado pelo carinho, obrigado a todos, que seja sucesso esse podcast. Compartilha bastante aí, tá? E marca as amigas que vai dar certo. Eu venci, você também vai vencer. Com Fabiana, certeza. Eu agora quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Foi para mim um prazer enorme. Foi um bate-papo super descontraído, mas para mim de muito aprendizado. Eu tenho certeza que para aquele que nos assistiu também foi algo muito agradável. Quero ter a oportunidade de tê-la comigo novamente. Talvez, quem sabe, você aqui já à frente de um projeto social, com algumas pessoas aqui participando, algumas mulheres já agora falando. Eu recebo, hein? Já falando, inclusive, da evolução delas a partir do seu projeto, quem sabe? Eu também profetizo isso, que a gente vai conseguir construir algo juntos. Vou ficar muito feliz de tê-lo. E para mim foi um prazer enorme. A você também que nos assistiu, novamente, ativa o sininho aí, pode mais com Marlon Vivas. No meu perfil do Instagram, @marlon.vivas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, porque pode mais com Marlon Vivas. Um forte abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio.